Sim, Pai, é maravilhoso. Sabemos que a Tua graça nos alcançou. Pai, se é graça, é porque não merecemos. E não podemos fazer nada para alcançar isso. Simplesmente somos. E o Senhor nos decidiu amar. Obrigado, Pai. Obrigado por tanto amor. Obrigado, Pai, por tanto carinho. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, te exaltamos e te engrandecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu não vou aguentar. Manda um beijo bem gostoso para esse pai que nos ama assim, de um jeito assim, ó. Diga, te amo, Pai. Glória a Deus. Convido todos a se assentarem. Eu não podia deixar de começar dessa forma, porque em si, o começo da mensagem, ele é um pouquinho negativo. E aí eu pensei assim, puxa, Deus, primeiro nós precisamos firmar nossa base. Você é uma pessoa negativa? Não responda. Não responda. Porque, infelizmente, nós em muito somos doutrinados a isto. O negativismo faz parte do nosso dia a dia e nós, espero que estejamos colocando cada vez mais barreiras. Mas parece que todos nós já sofremos alguma vez a síndrome de Adão e Eva. Adão e Eva, aquele casalzinho maravilhoso, naquele lugar tremendo. Pensa no lugar bonito. Pensa no melhor lugar que você já fez férias, no lugar que você já viu na internet, eu sei lá onde que você viu aquelas fotos maravilhosas, aquilo é 10 vezes mais bonito onde que eles estavam. Tudo do bom e do melhor. O que eles quisessem, tinha. A fruta que eles quisessem, tinha. Fora da estação, eles nem sabiam o que era a estação, porque era direto, eu acho. A coisa ali era tremenda. E aí chega Deus e fala com Adão, e diz assim, Adão, divirta-se. Só que tem uma árvorezinha ali. Deixa ela quieta. Deixa ela lá. Não presta. Não vai lá. Não. Tá bom? Combinado, feito, acertado. Deus vai para onde ele tem que ir. Adão vai lá e aparentemente, de acordo com Gênesis 2 ali, parece que ali nesse momento ainda estava só Adão e Deus, e daí Adão ainda olha para Adão e diz assim, não é bom que o homem viva só, e aí ele realiza das criações mais maravilhosas que ele fez às mulheres. E aí, estão lá eles curtindo, tendo possibilidade das melhores coisas ao seu redor, e uma coisinha só, coisinha de nada. Essa não. De repente, essa coisinha de nada começa a criar valor. Eles podiam todas as coisas, só não aquela. E eles deixaram todas as coisas de lado e foram naquela. Síndrome de Adão e Eva. Olhar para que não deve. Pegar o que não poderia. Sabe aquela questão assim de valorizar o que não deveria valorizar. Percebam como nós somos doutrinados pelo negativo. Nas nossas definições de palavras. Quando pergunta o que é uma pessoa, é um indivíduo. Indivíduo quer dizer alguém que não é divisível. Mas nós somos divisíveis. Aí vai adiante. O que é saúde? Ausência de enfermidade. O que é paz? Ausência de guerra. O que é santidade? Ausência de pecado. O que é perfeito? Sem erros. Ou seja, eu estou definindo as coisas pelo que elas não são. É como se perguntasse o que é um cachorro. Ele não é um camelo. Então agora você sabe o que é um cachorro. Eu acho que não. Não dá muito certo isso.
Mas nós somos doutrinados a isso. Nós olhamos pelas questões, o que é um analfabeto? É alguém que não pode ler. Eu discordo. É alguém que pode ler, mas não foi ensinado a isso. Começa a perceber a diferença? O que é saúde? É um bem-estar que me leva a cumprir os desafios do dia a dia. Não é um mero bem-estar. É algo mais. E assim, perfeito, é estar completo, é estar... E aí a gente podia começar a olhar para esse lado. Mas não só nessas coisas. Não é só nas definições que nós olhamos pelo negativo. Nós olhamos muito mais para o que não temos e fazemos da obtenção dessas coisas que não temos condição para a nossa felicidade. O pastor Arno já comentou isso no começo, ali na introdução. Nós temos que cuidar para não crucificar o marketing. Porque o marketing tem uma importância para nós, porque ele nos ajuda a ver as necessidades reais que nós temos e nos dá caminhos e nos chama a atenção para isso e para nós alcançarmos isso. Essa é uma das funções do marketing. Eu já dei esse exemplo várias vezes, mas eu gostaria só de lembrar isso. Quando tive o privilégio de estar no Egito e em Israel, uma coisa me chamava a atenção. Eu nunca fui muito de tomar água aqui. A gente sabe que isso é saudável, mas a gente vai levando. E de repente lá, desde o momento que a gente entrou no ônibus, quase que a cada 10 minutos era alguém dizendo, não esqueça de beber a água. Aí você fica assim, mas você sabe se eu estou com sede ou não? Eu acho que eles pensavam assim, não interessa se você está com sede, beba. E, a gente, de tanto eles insistirem, a gente ia tomando. Eu acho que eu nunca tomei tanta água quanto lá. Graças a Deus por essas pessoas que insistiam. Porque teve algumas pessoas que resolveram não tomar água, e com meio-dia de não tomar água, eles pararam no hospital. Porque é um tempo extremamente seco, é um clima muito seco, você não percebe, você não sua tanto, você não percebe que a água se vai, e se você não é constantemente incentivado. Então, esse incentivo é positivo. Só que nós, hoje em dia, somos bombardeados por algo diferente. Nós começamos, se olhamos na TV, se nós dependêssemos de dizer sim para tudo aquilo que a TV nos diz, cada um de nós tinha que morar numa casa no mínimo tamanho desse templo aqui. Pelo menos, para poder colocar todas aquelas coisas que eles dizem que nós precisamos. E não só precisamos, mas a nossa alegria depende disso. E aí nós começamos a olhar para aquilo, se eu tivesse isso, eu seria mais feliz. Se eu tivesse isso, eu seria mais. E aí começamos a dar valor para essas coisas que não obrigatoriamente fazem parte da nossa necessidade. Em alguns casos nos facilitam a vida, sim. Eu fico pensando, quando eu era pequeno, meu pai tinha um portão eletrônico. O botão do controle era a buzina do carro. E aquele motor que hoje em dia faz o motor ali, era um piazinho que ia correndo lá e abria o portão. E era, poucas exceções, mas era um momento de alegria meu. Porque meu pai estava chegando. E eu abri aquele portão com a maior alegria. Eu lembro de algumas vezes que não era tão alegre, mas isso tem a ver com outra história. Mas, na maioria das vezes, era tremendo isso. Hoje em dia, quando a gente aperta aquele botãozinho e aquele troço não se mexe, a gente fica com uma raiva, né? Ok, facilitou a nossa vida. Talvez a gente deixou de ensinar para muitos filhos
a alegria de poder servir aos pais, ou servir alguém, não sei. Mas a gente tem uma tendência de olhar para aquilo que não funciona, aquilo que não dá certo. Quando nós, como pais, ensinamos nossos filhos, o que nós mais chamamos a atenção? Puxa, filho, como você fez bem isso? Ou será que é mais, cada vez que ele erra, a gente ainda tem a tendência assim, de confirmar que ele errou. E a gente chama atenção a isso. Você fez isso errado, você fez aquilo errado. Isso quando não parte para um lado mais complicado de, inclusive, usar de nomes pejorativos, porque você é um... E aí usa desses nomes. A gente tem uma tendência para isso. Quando a gente olha para as coisas que a gente não tem, para as coisas que não funcionam, a gente começa a ter uma tendência de ter uma outra síndrome, chamada síndrome de gafanhoto. Quem teve essa síndrome pela primeira vez foi um povinho de mais ou menos 2.500.000 pessoas que foram resgatadas de uma nação onde eles eram escravos e que saíram dessa nação, se encontram diante e conseguem, fazem festa, estamos livres, vamos correr, e de repente se dão de cara com o mar. E naquela de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, eles já olham para trás, está o exército que sobrou do exército do Egito correndo atrás deles, na frente é o mar, se eles correm para o lado o exército pega, se eles correm para o outro o exército pega também, se eles correm para frente eles se afogam. O que é a primeira reação que eles têm? Moisés, por que você nos tirou dali? Olha só o que nós estamos fazendo, olha aqui. Isso porque tinham passado 10 pragas e eles sobreviveram a todas. Aí Deus, resolve a questão com Moisés, o mar se abre, eles atravessam, 3 dias de festa, chegam em Mara, água amarga. O que eles fazem? Eles ainda lembram que eles atravessaram lá? Não. Eles lembram que eles estavam felizes com Deus? Não. O foco está de novo no quê? Naquela água amarga. Moisés, você só nos trouxe aqui para a gente morrer. Não podia ter morrido lá. Lá pelo menos a gente tinha carne. A gente tinha coisa para comer. Aqui não tem nada. Acabou a nossa água, e agora? Ô Moisés. Moisés, sabiamente, vai conversar com Deus. Deus dá a solução. Joga ali, a água se torna potável e eles tomam. Mais um tempo, daqui a pouco eles lembram do churrasquinho que eles faziam na esquina lá do Egito. E os x-saladas e as coisas do gênero. Nós não temos carne. Que tristeza, né? E aí, vai lá reclamar de novo. Moisés vai para Deus, Deus diz assim, pode deixar que dessa vez eu dou um jeito. Eles vão, se é carne que eles querem, é carne que eles vão ter. E aí Deus manda assim manda bastante. Como é que foi? Uma penca. Manda, mas assim, a ponto de ficar 1 metro de altura de codornas por um bom espaço, assim, eles podiam comer. Diz que a Bíblia, assim, ela fala que comeram bastante. E a cada vez que surge uma necessidade, surge uma dificuldade, ao invés de eles já saberem, não, Deus vai, estão lá reclamando. E aí eles chegam na porta da terra prometida, cuja qual Deus tinha falado o que seria, como seria, mas tinha prometido a eles que seria deles. Moisés manda os espias lá. Os espias voltam. E voltam como? Voltam com a tal síndrome de gafanhoto, dizendo, olha, a terra é maravilhosa, a terra é boa, é muito legal lá, é aquilo que Deus falou, mas tem uns gigantes lá e nós estamos nos sentindo, que nem gafanhotinho desse tamanho, gente, vamos dar no pé daqui, já.
antes que eles percebam que a gente está aqui. Por que essa questão de se sentir como um gafanhoto? Onde que está essa questão? Onde que a coisa parece que a gente teria que chegar? Porque, claro, nós sabemos que e nós não teríamos esse problema do gafanhoto, porque, puxa, eles atravessaram o mar, a água que era amarga virou água potável. Quando faltava água, batia na rocha, despejava a água. Quando faltava carne, vinha a carne. Quando faltava pão, vinha o... Oh, não tem como. Mas o que fazia deles não crerem nesse Deus? Uma questão chamada murmuração. E a murmuração levou exatamente a esse ponto deles não entenderem que aquele Deus que fez todas essas coisas iria levá-los para dentro dessa nação e eles iriam vencer esses gigantes e o nome de Deus seria exaltado. Mas eles estavam acostumados pela mídia da época já a só olhar para aquilo que não dava certo. Mas isso é só eles, porque nós não fazemos isso, né? Só olhar, só focar, só ver aquilo que não está funcionando. E agora? O que nós fazemos? E vocês percebem que à medida que nós olhamos para as coisas que não funcionam, nós começamos a nos sentir desafiados, nós nos sentimos desanimados. Quando nós começamos a olhar para as coisas que não tem, nós começamos a ficar gananciosos, começamos a cobiçar, começamos a ficar com inveja. Queridos, quando nós começamos com essa postura de olhar para as coisas que não temos ou que não funcionam, nós não conseguimos nos alegrar com o próximo. Aí você olha para o outro lá, ele comprou um carro novo e diz, puxa, Deus e eu, olha eu aqui, Deus, você esqueceu de mim. Aí você vê a pessoa conseguindo prosperar, comprou um local novo para morar, conseguiu ajustar a casa, põe lá, se alegra lá, põe no Face, põe tudo lá, e você ali... Eu também queria. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com aqueles que se alegram. Eu acho que a primeira parte é mais fácil que a segunda, muitas vezes. Ela é mais fácil quando nós estamos nessa de murmurar, nós estamos nessa de não ver as coisas como elas realmente são. E qual é a saída para isso? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 6. 1 Timóteo meia dúzia, versículo meia dúzia. Primeira Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 6, diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. E ele continua, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Isso aqui faz parte de uma discussão que acontece ali, junto, e Timóteo é para resolver essa questão ali com eles. A primeira questão são alguns hereges que tentam ali trazer algumas discussões a respeito de genealogias, a respeito de leis, isso está lá no primeiro capítulo. E a segunda, vai para o capítulo 4, onde que eles começam a inventar moda por causa de casamento, por causa do que comer, não comer e tal, e Paulo já dá mais uma ligada ali.
E aqui na terceira, Paulo tem que entrar de novo, porque algumas pessoas resolveram ir no Sebrae e entrar naquela questão de pequenas igrejas, grandes negócios. Ou seja, fazer da fé um negócio. E aí Paulo tem que entrar direto nisso. E aí só que Paulo ele tem um jeitão assim, às vezes um pouquinho sarcástico de responder, e ele diz sim, a fé, ela é um bom negócio. A fé, ela é um excelente negócio. Só que com contentamento. E essa é não sei se poderia dizer assim, a vacina, ou é o antídoto contra toda essa síndrome de Adão e Eva, síndrome de gafanhoto e outras síndromes mais que a gente for inventar por aí. A questão que é colocada aqui é que nós precisamos aprender a ter uma postura chamada contentamento. E contentamento não é uma mera satisfação, eu estou satisfeito e acabou. Porque satisfação é algo momentâneo e está vinculado a situações específicas. Eu almoço e, de preferência, depois do almoço eu devo estar satisfeito. E vocês sabem qual a minha postura quando dizem para mim, agora estou triste depois do almoço. E aí eu fico bravo. Porque, queridos, depois que você almoçou, você tem que estar mais grato por aquilo que você pode comer, principalmente que você conseguiu parar de comer. Esse é extremamente importante. E aí, a questão de nós olharmos e verificarmos, nós podemos estar satisfeitos, mas o que vai acontecer? Vai passar 2, 3 horas, essa satisfação já era. E ainda bem que é assim, porque já pensou viver satisfeito a vida toda e não querer mais almoçar, não querer mais comer, não querer mais? Uns 40 dias, 50 dias, você talvez aguente, alguns menos. Então, a satisfação ela é momentânea. Mesma coisa com questões assim de, vamos fazer uma mudança, vamos fazer uma transformação na casa, e a gente muda alguma coisa, aí chega, você vê aquele móvel instalado lá, você se sente satisfeito. Talvez por uns 2, 3 dias, porque daqui a pouco você já está pensando o que você podia melhorar ainda. E isso é bom. Aperfeiçoar sempre é bom. O problema está quando você faz depender a sua alegria daquilo que você ainda não tem, daquilo que você ainda não alcançou. E só vai dizer assim, se eu tivesse. Foram perguntados para algumas pessoas, eles dizem assim, você está satisfeito com o que você ganha? Olha, eu estou quase satisfeito, poderia ganhar um pouquinho mais. E todos nós já sabemos essa história de que ganhar um pouquinho mais, né? Mas o problema não está no ganhar um pouquinho mais. O problema está em que eu faço depender desse pouquinho mais a minha felicidade. E aí, se eu não alcanço isso, o que eu alcanço? A famosa frustração. E a frustração me rouba a energia, me rouba o pique, me rouba a vontade. E aí eu desanimo, e aí eu começo de novo a entrar nas síndromes de gafanhoto, síndromes de Hardy, síndromes de outros. O contentamento, queridos, ele não tem a ver com circunstância. Ele tem a ver com uma escolha que eu faço de como eu reajo frente às coisas que estão ao meu redor. O contentamento, ele não é uma questão de acomodar-me, mas é a postura que eu tenho frente àquilo que eu tenho, começar a olhar para aquilo, começar a focar para aquilo que eu tenho, para aquilo que eu posso, para aquilo que eu sou. E parar de olhar para aquilo que eu não posso, não tenho e não sou. Por que é tão difícil? Nós temos ali na casa de oração, e para quem participou de algum horário de oração esse mês, pôde ler ali as várias identidades que nós temos frente ao que Deus fala para nós. E está lá, e é a Bíblia, e nós sabemos, na nossa cabeça está lá que Bíblia é verdade, então aquilo é verdade, mas por que aquilo muitas vezes não cai no nosso coração?
Porque tem uma baita barreira na nossa frente dizendo não é bem assim. Porque sempre fomos acostumados a acreditar que é tudo aquilo, uma historinha só. E que não é bem aquilo que nós somos. E aí, nós ainda filtramos aquilo, porque diz ali que em Cristo Jesus sou mais do que vencedor. E aí você lembra das várias vezes que você não conseguiu vencer algum desafio. E aí você está vendo? Viu? Viu? Não é? Viu? Não é? E aí você tem que lembrar de novo, espera aí. Qual a minha postura? Qual a minha escolha? Nesse momento é uma questão de escolha que você pode fazer. Ou você escolhe acreditar na verdade que a palavra de Deus fala a teu respeito, ou você acredita na mentira que o inimigo pôs na tua cabeça. O que você prefere? A Bíblia tem, no mínimo, aí 100 versículos que falam a respeito de como Deus nos enxerga. E nós constantemente ficamos discutindo com Deus, dizendo assim, Deus não é bem assim, você não sabe das coisas, eu sei melhor. Desculpe falar, mas isso é idolatria. Você está se idolatrando porque você está se chamando a ser alguém melhor do que Deus. Se a Bíblia diz, então eu preciso ir atrás e perguntar, então tá bom Deus, é assim. É isso. Então eu quero chegar nisso. Se o Senhor diz que eu sou mais do que vencedor, ok, então eu vou com essa postura. Se a Bíblia diz que eu sou amigo de Deus, então eu não vou chegar a Deus com medo. E sim, eu vou aproveitar esses 70 dias para conversar com um amigo. Com meu pai. Porque a Bíblia também fala que eu sou filho de Deus. Então essa questão de contentamento não é uma mera postura de acomodação, mas é uma postura de dizer, ok Deus, eu aceito o que a tua palavra diz, eu começo a focar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é bom, naquilo que é real, naquilo que realmente o Senhor tem proporcionado para mim. É interessante, nós somos assim, interessantes. Porque se 10 pessoas nos elogiam e uma pessoa muito próxima diz que não está bom, os 10 elogios, se foram. Se 10 pessoas dizem, você é capaz, e uma pessoa diz, duvido. A não ser que você seja daqueles que quando dizem duvido, agora eu vou mostrar. Mas se você não é, tem um monte de historinhas desse tipo assim, que contam daquele que, uma das histórias que eu li, diz que nos Estados Unidos, no inverno, 2 crianças estavam brincando em cima de um lago congelado e estavam jogando bola ali e de repente, debaixo de uma criança, aquele lago rachou e a criança caiu e aquilo fecha bem rapidinho. E aí a outra criança, mas não pensou 2 vezes, pegou uma pedra e começou a bater ali, bater, conseguiu quebrar e tirou a criança, e nisso vieram os bombeiros ali, ajudaram, e aí os bombeiros olharam e disseram assim, mas isso é impossível. Uma criança não poderia ter quebrado feito esse buraco aqui para salvar essa criança. Não tem como. E aí nisso vem um velhinho e diz assim, eu sei como que essa criança conseguiu fazer isso. Eles, como assim? É que até o momento que ela fez isso, não tinha ninguém dizendo para ela que ela não iria conseguir fazer isso. Nós damos por demais ouvidos para essas questões de que nós não podemos. Por quê? Porque ao invés de nós acreditarmos, através de nós usarmos o contentamento e nos posicionarmos e dizermos sim, eu posso, sim, eu sou, sim, eu consigo, nós ficamos acreditando nessas outras coisas. Por isso que precisam ter textos que dizem isso. Precisamos andar, precisamos, tendo sustento quando vestir e sejamos contentes. Tem um outro texto que fala isso em Hebreus 13:5. Diz assim,
Hebreus 13:5 diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Eu não sei qual a importância que Deus tem para você. Eu imagino que seja muito. Eu imagino que seja algo que seja imprescindível. E aí, nós temos que aprender a olhar e começar a ver aquilo que realmente tem valor na nossa vida. Por que nós podemos andar contentes? Porque temos todas as coisas? Não, nós não temos. Porque podemos todas as coisas? Porque às vezes nós temos limitações, sim. Mas existe algo de demais valor, que é a promessa de Deus estar conosco a todo momento. Deus nunca vai nos deixar. Posso estar passando pelo maior desafio da minha vida, Deus não me abandonou. Posso passar por aquela situação onde que se diz assim, o mundo inteiro me abandonou. O mundo pode ser, mas Deus jamais te abandona. Então não é, para que eu olho, para onde eu foco, para onde que eu enxergo na minha frente? Será que eu enxergo isso e começo a dar valor a isso? Ou eu continuo insistindo nas coisas que não estão dando certo? Paulo ainda é mais enfático quando ele diz, pouco adiante, em Filipenses 4:11, onde que ele termina com esse texto que eu já mencionei antes, ele diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Querido, você tem um cara que poderia passar a vida reclamando, é Paulo. Paulo, aquele cara que inicialmente era o cara. Estudou nas melhores faculdades da época, tinha os melhores tutores, tinha cidadania romana, cidadania judia, tinha o que era o top. Aí ele começa a perseguir, Jesus toma ele de jeito, ele se converte, e de perseguidor passa perseguido, e aí a vida dele dá uma virada assim tremenda. Tem uma altura que ele precisa colocar algumas coisas, e ele diz assim, bom, agora queridos, esqueçam que eu sou missionário, agora eu vou falar uma vez um pouquinho como diz o outro, agora eu vou entrar no bife, aí deixa eu ser um pouquinho carnal, e aí ele faz o currículo dele. Mas o currículo do quê? Do cara que apanhou, do cara que naufragou algumas vezes, do cara que foi, só não foi morto porque Deus assim o definiu. E ainda por cima, mais tarde ele diz assim, e ainda tem um espinho na carne que ninguém sabe o que é, mas era um sofrimento que ele tinha, e que ele por 3 vezes pede para Deus tirar esse espírito, esse espinho, esse sofrimento, e Deus simplesmente diz, querido, minha graça te basta, aguenta aí. E ele podia ser o cara que iria viver reclamando, iria viver dizendo assim, pô Deus, na época que eu te persegui era melhor. Pelo menos ali eu estava por cima. Era bem visto. Paulo diz que isso aí tudo, é pior que nada. Não tem. O que para ele era importante era isso. Era saber que ele estava cumprindo a sua missão. Era saber que ele estava debaixo da cobertura de Deus. Era saber que ele estava podendo servir para a implantação do reino de Deus. Ele estava servindo a um Deus tremendo, maravilhoso.
E era para isso, era nisso que ele focava, era nisso que ele olhava. E ele podia dizer que ele andava em contentamento. Ele não ficava olhando, mas aquele está ali, ó, aquele meu ex-colega está ali, olha aquele lá. Nada disso. Ele olhava e dizia assim, sou feliz. E aí ele até diz assim, no momento para mim morrer é lucro, mas para o bem de vocês, eu vou continuar aqui, vou servir vocês e foi adiante. Queridos, nós precisamos aprender o significado dessa palavrinha, contentamento. Contentamento é não ficar se comparando com o outro e querer alcançar aquilo que o outro alcançou. É ficar olhando e dizendo, a grama do vizinho é mais verde. Não sei se eu levei uma chapuletada de Deus quando pensei isso, mas Ele me disse assim, se a grama do vizinho é mais verde, então você está sendo um péssimo mordomo. Então trate de deixar a tua grama mais verde, então. Ops. Sabe, esse negócio de ficar comparando, ficar olhando para o outro, ficar pensando, aquilo que o outro faz, eu sempre quis ser isso, eu sempre quis fazer isso, porque aquela pessoa que faz isso, querido, esqueça isso. Nós tivemos aí há 2 semanas atrás uma mensagem tremenda nesse aspecto, que trouxe assim um foco um pouquinho diferente, mas vale a pena você dar uma olhada, onde que foi falado sobre a questão de que ser próspero é você viver o pacote que Deus definiu para você. Deixa eu chamar os pescadores aí. Quando vocês vão pescar, não interessa onde que vocês vão pescar, vocês sempre pegam o mesmo anzol, né? Usam sempre o mesmo anzol. Mesmo tamanho, com a mesma isca. Não é assim? Por que não? Quer dizer que peixes diferentes têm anzóis diferentes. Ou seja, até os peixes são diferentes. Queridos, Deus é um Deus da diversidade. Deus nos fez diferentes. Deus não ia entregar para todo mundo a mesma coisa. Basta nós olharmos para aquela história dos talentos. Para um Deus deu para o outro Deus deu numa história 3 e 5 e outra história um pouco diferente. Mas não é porque Deus faz discriminação e a gente teria que processar Ele por discriminação. Não é isso. É porque Deus nos conhece e sabe o que é o melhor para nós e Ele vai entregar aquilo que para nós é bom. A Bíblia não diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, se a vontade de Ele sobre a minha vida é isso, então é isso que eu vou fazer. Queridos, nem todos precisam ser empresários para cumprirem o propósito de Deus. Nem todos precisam ser milionários para cumprirem o propósito de Deus. E aí você fica olhando, mas aquele cara, olha do jeito que ele anda, olha com o carro que ele anda, olha o que ele faz e tal. E o que é, co? Deixa ele. Se alegre com ele. Hoje, de novo, tinha uma pequena pausazinha lá, consegui dar uma olhada no Face, lá tinha lá de novo lá uma acusação. Não sei, não quero entrar no mérito. Mas tinha um pastor voltando de férias numa limusine. E a igreja fazendo a maior festa. Imagine como isso sai no Face. Pensei, deixa essa igreja se alegrar. Se for tudo certo, eles que se alegrem. Se não for, Deus é contigo. Mas deixa ele se alegrar. Mas eu posso vir para a igreja de carro, glória a Deus, eu posso vir a pé. Deus me deu saúde para vir a pé aqui. Glória a Deus por isso. Esses dias uma pessoa muito próxima de mim pôde comprar um carro e eu ainda pude ajudar a isso. Gente, que alegria poder fazer isso. Sabe, quando a gente começa a focar e estar contente com as coisas, a gente começa a se alegrar com os outros. Começa a curtir. A inveja mata. Ficar olhando para o outro, eu não tenho isso, não tenho aquilo.
Cara, você é masoquista. Gosta de sofrer. Para com isso, sai dessa. Começa a olhar para aquilo que Deus já te deu. Começa a valorizar aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus te capacitou, como Deus te fez. Começa a valorizar isso. E aí Deus vai poder, se Ele quiser, vai poder complementar cada vez mais. Nós já não somos assim. Para quem que você gosta de dar mais presente? Para aquela pessoa que quando você dá presente, ela te olha assim e diz assim, obrigado. Ou para aquela pessoa que diz, uau, que legal. Você deu uma pedrinha para ela e ela guarda aquela pedrinha com maior prazer. Puxa, que gostoso e tal. Para quem que você vai dar isso? Deus é muito superior a nós. Deus, na sua graça, Ele faz a coisa diferente, mas basta a gente olhar por isso. E aí você pode me dizer, Marcos, mas isso então é conformismo? Queridos, conformismo é um pouquinho diferente. Foi feita uma pesquisa com muitas pessoas e era o seguinte, havia uma folha com 4 riscos naquela folha. Um risco inteiro e 3 riscos em tamanhos diferentes. E era chamada sempre uma pessoa, e tinha mais 11 pessoas que faziam parte da equipe, que já sabiam da coisa. E aquela pessoa era para dizer qual linha, ou quanto que ela achava que aquela linha tinha, ou alguma coisa nesse sentido, assim, dizer alguma qualidade daquela linha. E as 11 pessoas que faziam parte do grupo ficavam dando respostas erradas. E o tempo todo dando respostas erradas. E aquela pessoa que não sabia que as outras pessoas eram do grupo, ela começou a dar as respostas erradas também. Porque ela queria fazer parte do grupo. E aí quando o grupo saía, aquela pessoa respondia certo. Conformismo é você se conformar com as coisas que o mundo faz. E aí você está muitas vezes querendo algo porque o mundo quer te impor isso. Você está querendo ser algo porque o mundo está querendo impor isso na sua vida. Você está querendo por conformismo, por você se formar da mesma forma. Não é à toa que a Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo. Então, queridos, está na hora de nós começarmos a cada vez mais olhar para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Aquilo que Deus já nos entregou. Aquilo que como Deus nos capacitou. Começarmos a olhar para essas coisas, valorizar isso que Deus promete na nossa vida. Aquilo que Deus falou, que Ele está conosco. Nós olharmos para aquilo que Deus já fez, está fazendo. E você vai começar a crer muito mais naquilo que Ele prometeu que fará na tua vida. Enquanto você ficar murmurando, as promessas de Deus, elas têm uma barreira que ela tem que superar para alcançar a sua vida. Quando você começar a focar nas coisas que Deus fez na sua vida, essa barreira cai. E você vai poder experimentar muito mais das promessas de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Repita comigo assim: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu imenso amor. Muito obrigado, porque o Senhor se deu ali na cruz, em meu lugar. Muito obrigado, porque essa obra da cruz me presenteou com o perdão dos meus pecados, com a quebra das maldições, com a vitória sobre as minhas enfermidades. Eu reconheço, Jesus, que o Senhor é Filho de Deus, que veio aqui a esse mundo, viveu em carne, morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje está sentado
à direita de Deus Pai. Obrigado, Jesus, porque hoje eu posso te convidar a entrar no meu coração, ser o meu Senhor e o meu Salvador. Muito obrigado. Amém. Deus é bom, não é? O desafio para nós está lançado. No que nós vamos focar? Foque naquilo que Deus já fez e está fazendo. Foque naquilo que Deus te deu. A Bíblia diz: tudo que sou e tudo que tenho é presente de Deus. Então, seria errado dizer o meu orgulho, porque eu não fiz nada. Deus me deu isso. Mas o que eu vou fazer daquilo que Deus me deu? Isso sim, é a minha escolha. Mas foque. Comece a olhar para isso. Comece a crer, acreditar. Deus tem o melhor para nós. Mas o que é o melhor, Ele decide. Então, se o melhor do vizinho for melhor do que o melhor que eu acho que é, se alegre com ele. Porque aquele melhor não seria o melhor para você. Deus tem o melhor para você. E Ele tem um propósito maravilhoso e Ele vai chegar a termo com esse propósito na tua vida. Mas para isso, não por merecimento, mas por passos a serem dados. Valorize o que Ele já fez na sua vida. E você vai ver uma vida de contentamento. É uma vida mais leve, é uma vida mais possível, é uma vida mais experienciável. Você vai experimentar coisas tremendas de Deus. Você vai ver Deus agindo onde você nunca pensou que Ele estava agindo. Você vai ver Deus atuando onde que você nunca pensou que Ele estaria. Você vai ver Deus fazendo coisas que olhos não viram, que o coração nem pressentiu, que você nem passou pela tua mente. Deus preparou para aqueles que eu amo. Deus tem algo para você. Olhe para aquilo que Deus tem para a sua vida. Sim, Pai, nossas vidas estão em Tuas mãos e nós nunca queremos arrancá-las dali. É o melhor lugar a estar. Obrigado, Pai, por tantas bênçãos, por tantas presentes, por tantas capacitações. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Pai, nós reconhecemos nossa total dependência do Senhor. Reconhecemos que o Senhor é Deus e que nós recebemos do Senhor. E nós queremos Te louvar e Te agradecer por isso. E Pai, nós queremos focar, queremos olhar para aquilo que o Senhor tem feito, para aquilo que o Senhor está fazendo, para podermos enxergar aquilo que o Senhor vai fazer. Pai, nós queremos parar e pedimos perdão por tantas vezes que temos focado no negativo. Nós queremos pedir perdão, Pai, nos arrepender de nós olharmos só para aquilo que não está bom e olharmos para aquilo que o Senhor está fazendo. E com essa postura, sim, Pai, podemos nos indignar contra as questões, contra as injustiças, contra aquilo que não agrada ao Senhor. Mas não numa posição de nos defender, mas uma posição de querer que a Tua justiça prevaleça. Pai, nós Te louvamos, Te adoramos. Declaramos que toda honra e toda glória pertencem ao Senhor.
E agora, Pai, ao sairmos daqui, nós te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que não saímos sozinhos daqui, o Senhor nos acompanha. O Senhor nos protege, o Senhor nos dirige, o Senhor é o nosso norte, pelo qual nós podemos nos orientar. Obrigado, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus, e o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, uma semana vitoriosa, em nome de Jesus.